Começando mais um Jô Soares 11h30, eu quero começar o programa corrigindo uma falha que aconteceu ontem à noite, quando eu estava entrevistando o professor Valerian Vross, que é um professor que dá aula com livros onde a história do Brasil é contada em versos e cantada em cima de temas de músicas populares. No final do nosso papo, eu não percebi que ele queria dizer aonde comprar os livros e interrompi o professor terminando o programa. Professor, me desculpa, professor. Vou pedir desculpa cantando também. Me desculpa, professor. Eu lhe juro que não... Me desculpa, professor. Eu lhe juro que não fiz isso por querer. Me desculpa, professor. Hoje eu dou o endereço para quem quiser ler. História geral, história do Brasil. Professor Valerian Vross, tá? Os livros se encontram na Imagem Gráfica Editora, tá? Em Cambé, no Paraná. Telefone 043 254 4196. 254 4196. Fica na rua Dinamarca 877. Tá aí, professor? Pronto. E, gente, vai ter a grande final do 8º Prêmio Eldorado de Música, dia 13, às 8 horas da noite, lá no meu querido Teatro Cultura. Maravilha, olha, os finalistas, eu vou trazer o finalista aqui, hein? Produção, atenção, trazer o finalista aqui, que só tem craque. Eu tenho um quarteto de clarinetas chamado Sujeito a Guincho, você conhece? Conhece, Derico? São craques, né? São muito bons. Depois tem o Cristiano Rose no cravo. Não conheço. Diz que estraçalha. E o Fábio Cury, fagote, deixa eu falar? Não? E Edson Beltrame na flauta, que você conhece? É de Tatuí. Edson... É de Tatuí? É. E vocês são de Friburgo, né? E tem o duo Robato, flauta e clarineta. Vocês conhecem? Conhece? Você conhece, meu? Eu quero avisar que o quinteto todo tem formação clássica, hein? O quinteto todo toca jazz, toca tudo, mas tem formação clássica, todos eles. E o Derico, inclusive, já participou do Prêmio Eldorado quando era menino, né? Já fui em 82, fui semifinalista. Semifinalista. Maravilha! Tem alguns fax aqui, tem um do Adriel Derson Preto. Boa noite, Jô. Se é que você está lendo esse fax. Estou. Tem uma sugestão para a estética do quinteto, se você me permite uma opinião. Que tal colocar o Osmar tocando piano em cima do Rubinho? Esquisito? Esquisito é o jeito que o Osmar balança a cabeça, igual um pombo, enquanto toca. E o Rubinho parece uma estátua. Um abraço. Isso é lógico, o pombo fica em cima da estátua, né? Cássio Marcelo Lourenço, Pirituba, São Paulo. Jô, acho seu programa o máximo. Muito obrigado. Gostaria que soubesse que possuo uma calça sua. Uma calça minha? Pois a avó de um amigo meu, que mora na Pompeia, costurava pra você. Costurava, não. E assim consegui algo tão valioso e pessoal. Como é que você sabe que a calça é minha? Bom, besteira, esquece, não precisa... Pelo tamanho, né, gordo? Jô, gostaria de colocar o seu nome na minha aranha caranguejeira. A minha aranha de estimação tem 15 centímetros de diâmetro. Mas ela é fêmea. Mas logo, logo vou ganhar de uma amiga minha uma cobra. Quem sabe coloco
coloco o seu nome na cobra e ponho ela para brigar com a aranha. Não. Chega. Pronto. Vamos conversar agora com o ilustríssimo senhor ministro extraordinário dos esportes, Edson Arantes do Nascimento. Pelé, vem pra cá! E aí, Pelé, tudo bom? Tudo bom, Jô, graças a Deus. Você fala que tá ali o Rui Castro, já de caneta na mão, pronto para anotar qualquer coisa para escrever a sua biografia, depois da biografia do Garrincha. Não é, Rui Castro? Já pode ter a estrela solitária, olha só. Mas a minha eu vou deixar, viu, Jô? Do Garrincha proibiram, mas a minha eu vou deixar. Você não achou absurdo esse tipo de... Quer dizer, proibiram não, ainda vai ser discute. Quer dizer, tem uma parte que recolheu, mas não está recolhido em todo lugar, né? Continua vendendo. Quase todas. Continua quase no Brasil inteiro. Pois é. Agora não é uma loucura isso? Eu não tive ainda o prazer de ler o livro, mas quem leu diz que o livro é muito bom. Diz que é um absurdo, né, estarem tentando impedir a venda do livro. Eu não sei exatamente qual... Acho que as meninas são mal orientadas, eu acho. Talvez a orientação. Né? Mas, Jô, eu estava brincando ali com a Dionísia, né? De Olinda, do Sem Terras, que é uma agressão, né? E ela falou, poxa, o que você acha de Sem Terras? Eu estava brincando com ela, que tem uma coisa engraçadíssima, Jô. Eu, como ministro do esporte, eu fico muito feliz, porque o Sem Terras, pode ver, é sagrado. O Sem Terra, eles invadem qualquer terreno. Aonde tem um campinho de futebol, ninguém invade. Ninguém toca. É sagrado, é um mistério, mas pode ver. Então, eu sou solidário a eles, né? Então você, como ministro, pode liberar os campos. Claro! Né, Johnny? Muito obrigado, né, pela ação. Pera, o que você achou do jogo hoje, Grêmio e Ajax? Você assistiu o jogo? Vi. Às 8 da manhã você estava lá? Vi o jogo. Tendo sofrido muito, como brasileiro, né? Torcendo pro Grêmio. Mas... Foi uma derrota heróica, né? Porque segurar 0-0 até... Eu, como brasileiro, me orgulhei muito, porque sempre dizem que o brasileiro não tem muita garra, né? O brasileiro não luta muito. E não é verdade. Você viu que o Grêmio com 10, um time que jogou na armação, claro, defensiva, porque o Ajax é um time bom, um time que corre muito, um time que está com uma moral danada, está sem perder um montão de tempo. Eu conheço o treinador do Ajax, eu estive numa convenção com ele há pouco tempo, e ele falou que o time dele é um time que joga aberto e corre mesmo, e marca, e é difícil marcar um time assim. Muito difícil. E o Grêmio foi até o final com 10 homens. Agora, infelizmente, nós temos essa sina, né, de perder nos pênaltis. Tirando a Copa do Mundo. Perder nos pênaltis. Você vê, o Santos na decisão aí da Copa também perdeu a 3 semanas atrás. Por sinal, o Edinho pegou 2 pênaltis, né? O goleiro do Santos, que é bom. Ô Pelé. Mas nós estamos... No tempo que você jogava, diziam que você, além de ser o melhor atacante, o melhor jogador de todos os tempos, você no gol também fechava o gol, né? Você era um ótimo goleiro. Eu sempre gostei de jogar no gol. Aliás, quando o Edinho começou a dizer que ia jogar no gol, eu fiz tudo, Jô, fiz tudo para mudar, entende, a cabeça dele. Inclusive, até fiz uma chantagem com ele. Falei, aqui, Edinho, o seu pai conhece um monte de técnico na Europa. Joga no meio do campo, ou de atacante, que eu arrumo um emprego fácil para você na Europa. Não tem problema. Beleza. Ele não quis. Ele não quis, ele quis ser goleiro. Mas por que isso? É masoquista? Ele gosta de sofrer? O que é isso? Não sei, é difícil. Né? Ser goleiro é difícil. Agora, o Edinho, você viu, ele já se filmou como goleiro, já foi considerado um dos grandes goleiros do Brasil, está bem. Ótimo. Agora, tem uma coisa que às vezes os meus amigos vêm me gozar, porque diz que eu sou um pai muito coruja, que eu falo muito bem do Edinho. Mas eu acho que o torcedor deveria saber disso. Os goleiros brasileiros, eles jogam o ano todo
treinam o ano todo e normalmente vêm de categorias inferiores, infantil, juvenil, amador, misto, titular. Então, normalmente, o goleiro brasileiro tem um tempo de futebol que o Edinho não teve. O Edinho ele estudou nos Estados Unidos. Então, ele jogava 5 meses, porque nos Estados Unidos só joga no verão, temporada de verão. E os outros 5 meses, ele estava no colégio, ele jogava os jogos indoors, né? Basquete, que ele gostava de jogar basquete, era um bom jogador, também jogou um pouco de beisebol. Então, o tempo de jogo do Edinho é bem menor do que todos os goleiros que estão aqui. E o Edinho, com 2 anos de carreira, ele é titulado um dos melhores times do Brasil. Então é porque ele tem valor, não é porque é filho do Pelé, como muita gente falava. Ele já provou isso. Claro. E é isso que eu gostaria de, né, alguns amigos, que entendessem que o Edinho só está lá porque ele é bom, porque pelo tempo não teria condição. Evidente. Porque goleiro que toma frango não adianta, o pai não ajuda. Não ajuda, ninguém ajuda. Não tem jeito de ajudar goleiro que toma frango. Ô Pelé, vou fazer uma pergunta antes de a gente começar a bater o papo aqui mais sobre essa tua área de ministro. Eu queria satisfazer uma curiosidade minha. Me contaram, quando você estava nos Estados Unidos, depois que acabou seu contrato com o Cosmos, ou durante o contrato ainda com a Warner, que você teve algumas propostas para jogar futebol americano só para entrar, porque no futebol americano tem um jogador que é só a defesa, o outro que é só aquilo, o outro, como acontece no vôlei, também você pode botar um jogador só para cortar, e no futebol americano tem o famoso chute a gol. Queriam contratar você só para ir lá na hora de dar aquele chute a gol. É verdade que chegou a ter esse tipo de proposta? É verdade, eu tive várias propostas, né? E por que você não aceitou nenhuma? Porque eu ia ter que ficar na concentração, ia ter que voltar a ser um profissional. E eu não queria ser mais profissional. Você tinha que ir acompanhar treinamento, apesar de que o futebol americano é temporada, né? Mas eu fui convidado várias vezes. E eu brincava muito com os jogadores, porque o Cosmo treinava no Giant Stadium, onde treinava o Giant. Então eu perturbava, né? Porque não tem jeito de você mudar a mentalidade de um país que cresceu com aquilo, né? Claro. Então o americano cresceu com o futebol americano, cresceu com o beisebol, com o basquete. E não adianta você dizer que o nosso futebol, o soccer, é mais bonito, que no soccer todo mundo pensa. Então eles falam, não, porque o soccer não faz gol, acaba 0-0. Eu falava para eles assim, olha, principalmente para o John Namath, que é o quarterback, que é o único jogador que pensa no futebol americano, com todo respeito aos meus amigos, é o jogador de futebol americano, o único jogador que pensa é o quarterback, é o que pega a bola e joga. E o receiver, que é o que sai para receber. Então ele pega a bola, ele tem que pensar, ele tem que lançar. O nosso futebol, todo mundo tem que pensar. A não ser alguns técnicos. Então, o jogador, qualquer um que pega a bola, ele tem que ver o adversário, tem que driblar, tem que fazer um bom passe. Então tem que pensar. Então eu dizia para ele, olha, o nosso futebol é mais inteligente. Desculpa, porque vocês têm um que pensa e o resto que dá trombada, entende? E eu tirava o sarro nele. Aí eles falaram, não, então você vai ter uma chance de chutar. E eu ficava treinando lá com eles. Com aquela bola oval. Com a bola oval e dava certo, porque a gente tem um pouco de experiência, sabe chutar. Aí o Dallas Tonedo veio e me fez uma proposta para fazer 1 ano com ele de experiência. Depois eu tive o Los Angeles. Também? Todos eles vieram me fazer proposta. E no final começou, sabe, a coisa começou a passar a ser mais séria, porque eles começaram a fazer proposta em dinheiro mais do que eu ganhava 3 anos de carreira no futebol, entende? E você não aceitou? Não aceitei, porque justamente por isso eu não queria ser mais profissional. Não dá para você indicar ninguém? Eu estou chutando um bolão. Pelé, vamos falar agora um pouco de política. Você fez uma declaração aí, que eu até comentei semana passada, você fez algumas declarações que foram consideradas infelizes. Uma delas dizendo que o negro devia votar em negro. Eu até comentei aqui se há um projeto, aliás, já aprovado, uma lei já aprovada no Congresso, dizendo que 20% dos deputados, 20% dos participantes do Congresso devem ser mulheres. Quer dizer, tem que votar em mulher, 20%. Por que que o pessoal se espantou tanto quando um negro diz, eu acho que o negro deve votar em negro, porque o negro está mais ligado nos interesses dos negros. Não achei nada de absurdo no que você disse, muito pelo contrário. Segunda coisa, você disse que uma grande parte, que havia uma parte dos políticos que eram muito ligados a uma imagem de corrupção. Tendo em vista o que aconteceu com a
CPI do orçamento, me parece que não há nenhum absurdo também. E com uma porção de gente que continua aí solta, sem citar nomes, me parece que também não há nenhum absurdo nisso. Por que você acha que essa declaração teve essa resposta? Pelo fato de você ser um ministro de Estado? Acharam que o ministro de Estado não deveria colocar esse tipo de questão? O que eu acho, Jô, tudo que você tenta fazer para orientar o povo melhor, para se posicionar melhor, para o povo reivindicar melhor as suas coisas, tudo que você tenta fazer e passar para o povo, tem políticos que não gostam. Porque eles querem sempre que o povo fique alheio a tudo que se faz. E todos me conhecem, eu nunca tive preocupação e nem tive medo nenhum de falar o que eu sinto, o que o meu coração acha que tem que dizer, o que eu acho que é verdade. Já foi assim quando eu fiz o 1000º gol, que sempre a gente volta à mesma história. O 1000º gol disseram que era demagogia, que eu queria aparecer em cima das crianças. E hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né, no Brasil. Inclusive, foi 19 de novembro de 1969. Minha mãe faz aniversário no dia 20. Eu poderia oferecer a minha mãe, seria muito mais bonito oferecer a minha mãe, né, o gol. Mas foi uma coisa que veio naturalmente. E um fato bem rapidinho que eu vou contar, engraçado, por que me levou aquilo. O Santos estava numa boa fase, né, ganhando de todo mundo, e vinham o pessoal de São Paulo, os torcedores do Santos, eles iam assistir os jogos do Santos, ficava lotado o campo do Santos, a Vila Belmiro ficava lotado, e muitos carros de São Paulo. Um dia eu saí mais cedo do treino e vi uns garotos que brincavam ali com a gente, era o Carequinha, o Neguinho, era o Pedro do Marapé, que a gente chamava, todos os garotinhos, e eles estavam roubando o carro, o rádio de um carro, aquela época. E eu saí por trás, pelo vestiário, eu cheguei e falei, pô, como vocês fazem isso, pô? Por que vocês estão fazendo o Carequinha? Porque ele falou, não, Pelé, nós só roubamos do pessoal de São Paulo, do pessoal de Santos a gente não rouba. Eu falei, não, rapaz, não pode roubar de ninguém. Que isso, rapaz? Sabe, aquela época que era uma coisa, entende, quase absurda, né? Hoje, infelizmente, pode perguntar aí, eu acho que todos já teve um parente ou próprio que foi roubado. E essa a agressividade toda hoje, no Brasil. Hoje, quando eles levam o carro e deixam o rádio. Bom, então com isso foi o voto, quando eu falei que o brasileiro, se quisesse reivindicar melhor os seus direitos, porque nós estávamos lutando pela democracia total. Lembra que nós éramos o exército que tomava conta, nós estávamos sob governo militar. Eu falei, bom, não é que vamos votar? Vamos tentar votar direito, não votar em Cacareco, não votar na época em Pelé, em Garrincha, que não eram candidatos. Aí também disseram que eu falei que brasileiro era burro, não sabia votar. Enfim, deu-se essa visita da comissão do Zumbi, dos 300 anos do Zumbi, um grande herói brasileiro que estava esquecido, e esse movimento todo, né, desses 300 anos, a comissão chegou lá e me pediu algum conselho, trocamos ideias e batemos um papo. E eles perguntaram o que se deveria fazer, o que nós deveríamos fazer para melhorar, entende? A posição social do negro. Aí eu falei, olha, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Brasil tem pouca representatividade negra no Congresso. Por felicidade, por respeito, ou por tudo que eu fiz, eu sou um dos negros que tem um cargo alto no governo. Então, eu acho que eu sou um grande exemplo. Então, acho que o negro tem que se unir e tem que votar em negro para nós termos mais representatividade no governo. Se fosse uma comissão de japoneses que tivesse vindo falar comigo, eu ia dizer a mesma coisa, olha, vocês se unem e botam mais japoneses para defender os seus direitos. O que tem errado nisso? E acharam que eu falei que negro deveria votar em negro. Não, eu acho que o Brasil, não é, pelo número de negros que nós temos no Brasil, o Brasil tem pouco representante no Congresso. Muito pouco pelo número de negros que nós temos no Brasil. Tanto que ainda se diz, fulano de tal, um deputado negro, ou fulano, um governador negro. O Pelé é o único ministro negro. Bom, então eu falo isso, Jô, porque eu não tenho medo, eu não sou político. O presidente Fernando Henrique me convidou para trabalhar porque ele achou que dava para confiar em mim. E eu não vou deixar de lutar pelo povo. O que eu puder fazer pelo povo, pela minoria,
contra o racismo, contra a violência, eu vou fazer, porque eu sou assim. Por exemplo, algum tempo atrás, os negros mesmo diziam que eu não pegava a bandeira do negro e defendia o negro. Eu não preciso disso. Eu acho que os meus exemplos, nesses 35 anos de carreira, os meus exemplos já são suficientes para que se siga, não é, o que o Pelé vem fazendo. Porque onde entra o Pelé, entra o Brasil e entra o negro. Isso não tem dúvida. E eu procuro corresponder, procuro não decepcionar, procuro não denegrir nem o meu país, nem a raça negra. Por exemplo, uma coisa que eu não falei nunca, e por coincidência aconteceu tudo isso, eu vou falar e os mais jovens aí vão saber. Quando eu cheguei na Suécia, em 58, que o Brasil foi campeão, Jô, que você se lembra muito bem, você me deu os parabéns. Já. Você tinha 16 para 17 anos. É. As suequinhas, elas vinham e começavam a pegar, sabe, eu achava uma maravilha, porque toda loirinha de olhos azuis, queriam saber, porque naquela época não tinha o turismo que tem hoje, não ia muito negro para lá. E nessa época não se via um negro no futebol europeu. A Suécia não punha negro, a Inglaterra não punha negro. Você vê, a Europa não tinha negro. Depois da era Pelé, você vê hoje nas televisões quantos negros tem na Suécia, quantos negros tem na Inglaterra, quantos negros tem na Alemanha, coisa que não existia. Então eu me orgulho disso. Então eu acho que esse é o exemplo, esse é o caminho que eu estou abrindo as portas para o negro. Mas eu quero saber... Agora, tem políticos que não querem que as coisas melhorem, né, para o povo brasileiro. Mas eu queria saber o negócio das lourinhas lá na Suécia. Você começou a falar e para dar... Eu falei tem que uma ela moça lá na plateia que também está interessada em saber como é que é. A dona Síria não era nem nascida, né? Pois é. Como é que foi o negócio das meninas, das lourinhas lá? Se deu bem lá? Foi legal? Não, nessa época eu era... Que não, o quê, menino? Deixa de ser mentiroso. Ora! Eu era muito garoto, Júlio. Era muito garoto. Que você e os Osmos traçalharam. Ó, é verdade. Não minta aqui. É verdade o que eu vou falar. É verdade o que eu vou falar. A dona Síria não era nem nascida, é por isso verdade, ela pode ouvir. É verdade o que eu vou falar. Como eu tinha saído de Bauru, por coincidência, saí de Bauru, fui para o Santos, e em um ano eu já estava na seleção brasileira. Foi uma coincidência. A minha família é uma família muito católica, muito religiosa. Eu te juro por Deus, Jô, todos os jogadores que estavam lá sabiam. Aonde nós concentrávamos, as loirinhas da Suécia daquela época, que era verão, era junho, julho, elas tomavam banho de topless, perto da concentração. A maioria dos jogadores só treinava para aquele lado, né? Toda vez que ia fazer o cupo para aquele lado. Eu, de medo de Deus me castigar, eu ia para o outro lado. Eu não... É verdade, é uma coisa séria. Isso no começo, é verdade. No começo, primeiros 15 minutos, e depois? Você ficava assim, no outro lado se benzendo. Eu achava, não, a dona Celeste está lá, eu estou rezando para ganhar a Copa, Deus vai me castigar, não posso fazer isso, não posso olhar. Oh, meu Deus, desculpa, Deus, desculpa. Quer dizer que realmente você ficou lá em regime de total abstinência? A maioria dos jogadores na época... Não, eu quero saber você. Eu fiquei. Ficou? Eu era muito... Não, eu sou muito religioso, mas naquela época eu era inocente. É verdade. É verdade, vou acreditar. Se você disser, eu vou acreditar, realmente. Não, eu estou te dando a minha palavra, é verdade. Bom... Depois eu aprendi um pouquinho. Eu vou, mas depois recuperou o tempo perdido. Vamos chamar o reloginho aqui, a gente continua com o ministro dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Vilen, chama o reloginho. Nascimento, ministro dos Esportes. Ô, Pelé, eu tenho um vídeo aí mostrando alguma coisa do teu trabalho já no Ministério. Eu vou pedir para soltar, você comentar em cima, pode ser? Posso. Então vamos lá. Prazer. Vilen, solta lá para a gente ver, vai. É apenas um exemplo do que nós estamos fazendo. Aí são os torneios dos Paralímpicos que nós fizemos, porque quando o presidente Fernando Henrique me convidou para trabalhar no Ministério, João, ele pediu para que nós
moralizássemos o esporte, que a gente tentasse fazer alguma coisa nova, porque desde quando existiu o Ministério do Esporte, Sim. Perdão, a Secretaria do Esporte, que agora é o Ministério, sempre se preocupou muito com o futebol, com o voleibol, com o basquete, que são os desportos de rendimento. Nunca se preocupavam com o esporte de base. E ele falou, olha, você vai ter o Ministério para montar a sua equipe, fazer o trabalho que eu acho que é importante, que é o trabalho para o povo, para a comunidade. Então nós começamos a dar mais atenção a esse tipo. Aí é a Olimpíada do Índio, que é uma competição... Já você que organizou o negócio das Olimpíadas? Já, nesses 10 meses de Ministério, eu me orgulho muito de falar isso, nós fizemos mais que os 15 anos de Secretaria do Esporte. Porque esses torneios que nós estamos fazendo, nós estamos resgatando o torneio colegial, que esqueceram, né, do esporte no colégio no Brasil. Esqueceram do Paralímpicos, como eu estava dizendo. Então, o que nós estamos querendo é trazer novamente o esporte, massificar o esporte. E nós demos, para esses projetos das Vilas Olímpicas, nós estamos dando o esporte solidário. O que vem a ser o esporte solidário? É uma coisa que está dando um pouco de problema também. Os deputados, eu entendo, eles tinham os compromissos deles com os prefeitos, né? Com a comunidade onde eles tinham os votos deles. Então os deputados iam no Ministério, na antiga secretaria, com um projeto, pediam o dinheiro para a verba para fazer o projeto, às vezes não conseguiam terminar, ginásios, né? E o projeto ficava inacabado, o dinheiro desaparecia. Então, nós resolvemos não dar mais dinheiro. Vamos construir as Vilas Olímpicas. E o esporte solidário é com o governo, com a comunidade, né? Com a prefeitura. Nós fazemos a Vila Olímpica, nós arrumamos os monitores, né, do local e não damos dinheiro mais. E isso está criando um certo problema, porque já tinham um costume no Ministério, um hábito, né? E eu falei, não, daqui para frente nós vamos pensar no esporte de base. Se é para massificar o esporte, como o presidente pediu, se é para dar esporte para a comunidade, para as áreas mais carentes, então vai ser do jeito que nós pensamos, né? A nossa equipe de trabalho entendeu que devia ser assim. E nós fizemos já no Rio, na área mais pobre do Rio de Janeiro, que é ali perto de Belfort Roxo, Nilópolis, toda essa área aí, na Baixada Fluminense, onde nós detectamos que era o que mais necessitava, né, de esporte, para tirar as crianças da rua, tirar as crianças da criminalidade. Nós já fizemos 5 Vilas Olímpicas. Agora estamos vindo para São Paulo, para o lado aqui de Carapicuíba, né, esse lado aí de Osasco. Depois nós vamos para o norte. Então nós mudamos o conceito. Nós não estamos nos preocupando muito com o esporte de rendimento, porque o esporte de rendimento, o futebol, na minha maneira de entender, mal administrado, com muitos problemas de corrupção, de tudo, mas ainda está andando, ainda está indo, né? Pois é, mas esse problema, você falou agora, de corrupção e de má administração, não é uma coisa terrível que ainda aconteça no esporte do país campeão do mundo, né? Tetracampeão? Ainda aconteça isso, coisas sérias como violência nos estádios e má organização dos campeonatos que começam às 11 horas da manhã, parece que é para não ir ninguém mesmo. Nós vamos fazer às 11 o jogo, que assim ninguém vai. Não, por quê? É uma desorganização muito grande. Quando o presidente me convidou, foi uma coincidência muito grande. Por isso que eu sempre digo, a minha vida, Deus é que dirige, Deus é quem indica. Quando o presidente Fernando Henrique, o Serra, o Arthur da Távola, que eram deputados, quando eles foram exilados, o Santos estava fazendo um torneio no Chile. Isso nos anos 60 ainda? Nos anos 60 ainda. Então, por coincidência, nós ficamos lá, conversamos com os exilados, e alguns foram ver o Santos, nós ganhamos tudo. E naquela época, curta conversa que eu tive com o presidente,
foi com respeito a melhorar o Brasil, que eles tinham lutado pelo melhor do Brasil, tinham botado ele fora do país, que eles estavam sofrendo muito, para você ver, Jô, que coisa engraçada. Agora, o presidente chegou e me falou: olha, eu queria que você ajudasse, vamos moralizar o Brasil, vou tentar, entende, arrumar o esporte brasileiro, porque está uma corrupção muito grande, está com muitos problemas, nós temos que arrumar. Eu falei: mas presidente, não dá, eu não quero. Ainda pensei, eu convido o Tele, né, porque o Tele está sempre brigando contra, né? O Tele é honesto, fechou. Eu falei: tem o Tele, tinha o Zagallo na época que não estava ainda com a seleção, foi 1 ano e meio atrás. Ele falou: não, vai ser você prometeu que ia tentar ajudar o Brasil naquela época que eu era exilado, que eu não tinha dinheiro para entrar no campo. Aí ele, quer dizer, ele me convenceu. Falei com o Juca Kfouri, o Juca falou: não, vamos pegar. E a primeira coisa que ele falou foi isso, falou: Pelé, nós somos tetracampeões do mundo e nós não temos nenhum benefício com respeito a isso pela falta de organização, porque não tem uma tabela, um calendário bom no Brasil. Nós não temos nenhuma condições de trabalhar com as empresas privadas, porque uma empresa que quer fazer algum investimento em cima de um jogo, por exemplo, o aniversário de uma firma grande, dia tal, eles querem fazer a festa toda do aniversário no dia tal, que é o dia do jogo Santos e Palmeiras, ou Santos e Corinthians. Acontece que eles mudam o jogo. Chega no dia e fala: não vai ter mais jogo, mudou para outro dia. Então, nenhuma empresa privada tem coragem de colaborar, tem coragem de investir. Não. Agora que começou, você vê, os patrocínios, mas fazer um projeto em cima... Ainda não tem. Como é a Fórmula 1. A Fórmula 1, você pega o livro da Fórmula 1, é impressionante. Os 4 seguintes anos, ele tem o horário da corrida, o local da corrida. A Fórmula Indy é a mesma coisa. Exato, então é isso que nós precisamos no Brasil. O Pelé, você como ministro ainda tem tempo de acompanhar de perto o futebol como paixão? Quer dizer, você tendo hoje que cuidar de vôlei, de Olimpíadas, dessa série de coisas que você está organizando, você ainda acompanha o futebol com paixão? Não, o futebol é o que eu acompanho mais, mas eu tenho visto... Você bate uma bolinha de vez em quando, ainda joga todo dia? De vez em quando eu ainda treino. Ultimamente eu não tenho tido tempo, porque eu estou ficando 3 dias em Brasília, volto, não tem nada. Tem viajado, mas... que nem dois, fora, para a Europa? Vou. Nós estivemos na Inglaterra, tentando convênio, porque o nosso ministério, Jô, como é um ministério novo, é o orçamento o menor orçamento do governo é o nosso. O nosso, você diz o seu, Ministério do Esporte. Pelé e Edson, né? Que você fala nosso, é porque são os dois falando ao mesmo tempo. Tá bom. Então nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos 0,3% do orçamento do Ministério é o nosso. Isso representa, com 4,5% da loteria e da loto, representa 70 milhões. Para você ver. Só para você ter uma ideia, eu acho que o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, está por volta de 7 a 10 bilhões. Então nós temos 70 milhões. Então o nosso orçamento é o menorzinho. Então eu tenho que passar o chapéu na mão. Eu viajei, fui para a França, fui para a Espanha, fui para a Inglaterra, fui pedindo ajuda. O chapéu voltou cheio, o chapéu. Graças a Deus. Me dá aquela pasta. O Pelé falou das criancinhas, situação das crianças no país. Eu estou me lembrando que tem um apelo aqui que eu vou aproveitar e vou ler aqui na frente do Pelé, que é o seguinte: uma menina de 2 anos e 9 meses, ele trabalha à noite, o pai ou mãe aqui, eu não sei, Gabi Bonfim Moraes, trabalha à noite. Quando ela chega, liga a televisão, a menina fica acordada, quando me vê, manda um beijo, retribui os beijos que eu mando, te adora, não sei o que, bababá, e ela tem um problema que é o seguinte: olha só que loucura, Pelé. Precisa de 2 aparelhos para ouvir bem. É totalmente surda do ouvido esquerdo, só ouve 15% do direito, com 2 anos. Não temos condições de comprar os aparelhos para a Jéssica. Então ela está pedindo o número de conta bancária, ou quem puder fornecer esses aparelhos, o número da conta bancária é Rinaldo Quaresma de Moraes, tá? Benji, Banco do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Agência 370.7, conta 014 9658, 014
9658. Sabe quanto custa? R$ 2.800. É impressionante. O que eu tenho falado isso aqui, Pelé, é impressionante a carência, né, das pessoas no Brasil que chegam. A gente recebe aqui quilos de fax acima pedindo assim: aparelho de surdez para criança de 2 anos, prótese de braço, dentadura, sabe? As pessoas, há uma carência. Eu não sei, você acabou de falar na verba da saúde, que é de quanto? Por volta acho que 10 milhões. 10 bilhões? 10 milhões. 7 a 10 bilhões. Tem a Previdência e tudo, agora 2.800 aqui para aparelho de surdez, tem que recorrer a vocês, a nós, brasileiros. Uma coisa impressionante. É isso, Jô, que eu sempre falo e que eu sempre debato, estou lutando com respeito ao futuro do nosso país. O presidente Fernando Henrique, quando ele reúne o ministério, ele fala: olha, os ministros todos que estão aqui, eu escolhi, eu mandei fazer o levantamento da vida, então eu confio em vocês. Nós temos que trabalhar para melhorar a situação do povo brasileiro. E tem tentado. Por isso, é uma mensagem que eu queria dizer ao nosso povo, que acredite, porque o Brasil está no momento de luz. Nós estamos numa mudança. Não é fácil. Não é fácil depois, né, do que nós passamos, até onde chegamos, para fazer uma mudança. Não é um governo que vai mudar. Não é nesse governo que vai se mudar. Mas esse governo está plantando uma semente, e essa semente tem que ser cuidada. E isso eu, como representante do povo, porque eu não tenho ligação a nenhum partido, eu não preciso de política, eu não preciso de nada. Eu estou falando o que eu sinto nas reuniões do Ministério. O presidente a mudança tem que começar, pelo menos, um começo de mudança, casa, a gente tem que começar a sentir, né? Exato. Tem alguma dificuldade para aprovar os projetos na Câmara. A Câmara, na minha maneira de entender, hoje, realmente é melhor do que o ano passado, as coisas estão melhorando, mas quando tem a reunião dos ministros com o presidente, isso eu posso dar minha palavra ao povo brasileiro, que há um esforço muito grande para melhorar. Você vê que os ministros estão até tendo infarto aí, já teve 2 que já teve que operar o coração. Mas Sérgio já está bom. Graças a Deus, o Sérgio está bom, o Paulo Renato o Paulo Renato também está ótimo. Então eu queria pedir ao povo que acreditasse, porque o Brasil está realmente mudando. Não é fácil, nós vamos sofrer um pouco, porque ficou muito mal, foi muito roubo em cima de roubo, em cima da gente, em cima do dinheiro público, e é difícil para repor, mas nós estamos no caminho certo. Pelé, para terminar, eu queria que você desse um palpite aí. Eu sei que o Santos amanhã tem uma partida decisiva. Foi uma coincidência, porque era uma surpresa para você. Eu vou aproveitar a oportunidade, João. Como o Santos, hoje, com essa diretoria, doutor Samir de presidente, o José de diretor, o Clodoaldo de vice-presidente, o Santos hoje é o time mais organizado, o time que não deve para ninguém. Há 1 ano e meio atrás, João, o Santos não tinha equipe para pôr em campo. Vocês viram aí. O Santos tinha o ônibus penhorado, aonde as crianças dormiam, o time infantil, juvenil, Jô, era o mesmo local que eu dormi quando cheguei em 56. Não tinham reformado ainda. Hoje você vai ver o Santos, é completamente diferente. Essa diretoria está fazendo um trabalho sério, um trabalho que nós chamamos de pé no chão. Então, como você falou, nessa grande equipe, nesse grande time, Copa do Mundo, eu trouxe essa é especial, a camisa de ouro para você. Olha que maravilha! Número 10, que é para você não esquecer. É, claro. Eu não sei se vocês sabiam que a gente jogava na mesma posição. Tá aqui, ó. Essa é uma lembrança do novo Santos para você. E, Jô, eu queria que você me fizesse um favor. Autografasse esse livro aqui do Jô Soares, que é um amigo meu. Um amigo seu? Tá. Eu assino por ele. Para você? É para mim, porque falei, bom, já que o Jô não vai me dar um mesmo, eu compro um e ele autografa. Não, porque, ó. É assim, é impressionante. É assim. Não come ovo para não jogar a casca fora. Pelé, muitíssimo obrigado. Mas me dá o resultado de amanhã, o que você acha? Ganha amanhã de quanto? Não, é difícil dar o resultado, mas eu acho que todo São Paulo deveria
né, está com um pensamento positivo, porque o Santos, eu acho que é o único time que está representando o futebol paulista, né, nessa classificação, porque se o Santos não entrar, os outros times estão praticamente fora. É um jogo difícil, o Botafogo é um time bom, hoje é o melhor do torneio, e depois ainda tem um Atlético que vem bem, o Santos tem o Guarani, mas se o Santos passar pelo Botafogo, eu acho que pode... O jogo é a que horas? O jogo é amanhã à noite. Aliás, amanhã à noite, o Jô Soares, 11h30, excepcionalmente entra às 10h20, entra mais cedo. 10h20, exatamente por causa do futebol. Aqui, Pelé, muitíssimo obrigado pela tua presença e daqui a pouco a gente volta.